Ok, chegou a hora de mais uma mensagem e hoje eu tô de óculos porque a letrinha aqui tá menor, a letrinha do trecho que eu salvei das escrituras. Alô, Silvia Helena de Adamantina, um grande abraço. Adamantina é estado de São Paulo, tem gente que confunde. Diamantina, onde nasceu Juscelino, é Minas Gerais. Adamantina é uma cidade do estado de São Paulo. E a Silvia nos acompanha. Valmira Bispo, ela é de Ariquemes, Rondônia. Puxa vida, olha só como a gente tem a satisfação aí de chegar com a nossa mensagem a tantos cantos. Vamos à mensagem de hoje. É uma parábola conhecida. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão esse estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 15 a 18. Meus amigos, é impressionante algumas coisas que caracterizam o caráter de Deus, né? E a gratidão, tem uma música na igreja, o Bruno entende mais aí das canções, ele canta também, aliás, canta bem, viu? Eu gosto dos louvores dele, que fala que Deus habita entre os louvores. Fala, nos louvores Deus habita. Canta alto aí, Bruno, só o refrão, vamos ver se chega aqui no microfone. Dessa, nos louvores Deus habita. Lembra? Não lembra dessa? Então, fica só aqui a introdução, peguei ele de surpresa. Mas o que é o louvor? O louvor é a gratidão, né? É você louvar, né? Aí tem algumas frases que falam que quando a gente louva, mesmo quando as coisas estão difíceis, a gente confunde a cabeça do inimigo. Porque ele não entende, fala, por que essa pessoa está aí, ó, na pior, e está falando para Deus, muito obrigado, Deus, eu te agradeço, Deus, eu te louvo. E isso agrada o coração de Deus, né? Aliás, nas Escrituras fala, dai graças em todas as coisas, em todos os cantos, em todos os lugares, dai graças, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. E vem dizer que a vontade de Deus é perfeita e agradável. João, então quer dizer que Deus gosta que eu sofro? Eu estou sofrendo? Não é essa a interpretação. É que Deus molda o caráter dos seus filhos. Eu falo que eu não seria 1/10 do que eu sou se eu não tivesse passado por coisas que eu não desejaria ter passado na minha vida. Se falasse para mim, eu ia falar, opa, passa para outro aí, essa parte eu pulo, né? Mas é com essas ocasiões que ele forja os nossos caráteres, né? E o apóstolo Paulo vem dizer que ele completou o sofrimento de Jesus na própria carne, ou seja, ele sofreu. Tem uma passagem, várias, que ele conta tudo que ele viveu, apanhou, foi preso, né? E ele fala que em tudo ele deu graças. Então, meus amigos, essa parábola que Jesus conta dos 10 leprosos, que eu falei que é conhecida, curou 10. Curou 10. Os 10 não curaram. E não vão. A Bíblia não fala que eles voltaram a curou. Mas um falou, opa, peraí. A minha vida, lepra naquela época, que hoje a gente conhece como hanseníase, né? Aliás, recentemente o governo federal fez uma reparação de indenização, porque os filhos eram separados dos pais, uma coisa terrível. Se você parar para ler um dia sobre isso, e depois chegou a cura, a hanseníase tem um tratamento, né? Mas na época a pessoa era expurgada da sociedade, ela tinha que ficar longe, né? Jesus curou 10. E teve um que falou, puxa, minha vida estava perdida, esse homem resgatou minha saúde, eu vou lá. E fala, e tem uma coisa que eu acho linda, por isso que eu falo que elas entenderam que observar a Bíblia, em voz alta, ele não chegou no, obrigado, obrigado. Ele gritava, Jesus, obrigado, eu era leproso, hoje a minha carne está sã. O coração também dele deve ter sido curado, porque ele voltou para agradecer.
E Jesus faz uma pergunta: onde estão os outros 9? Né? Pergunta que fica sem resposta. Onde estão? Onde estão as pessoas que Jesus abençoou a vida delas e que às vezes não houve um louvor, uma gratidão pelo que foi concedido na tua vida? Para um pouquinho e pensa. Talvez você tenha tido e tenha grandes motivos para louvar a Deus, para ter um coração grato. E a gratidão é algo muito, muito... Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um amigo que chamava Jonathan. Eles eram muito amigos, né? Algumas pessoas maldosas até querem contar outra história, mas a história é que era uma amizade verdadeira, legítima. Eram como irmãos. E um dia ele fala: não tem ninguém ainda na família. Ele já tinha morrido, Jonathan, um amigo. Não tem ninguém que eu possa usar de benevolência pelo que ele fez por mim. O pai dele, não tem ninguém. Aí tinha Mefibosete, que era um rapaz que era aleijado, porque numa fuga caiu. E ele fala: você vai comer na minha mesa. Comer na mesa do rei naquela época era a maior honra, né? Então, pensa, às vezes você tem muito para agradecer por coisas que Jesus lhe deu e às vezes passa despercebido, como os 9 que continuaram vivendo, mas não voltaram para agradecer. Mensagem de ânimo e de fé com a vida. Jonas Donizete.